agora ela aprendeu a lição. Que coisa maravilhosa. Quando ela sabe que Jesus está vindo, quem corre é ela. Não vou perder tempo com mais nada, não vou ficar triste por causa disso e essa tristeza me corroendo, não. Eu vou aos pés do Senhor Jesus. Não vou ficar chorando em cima de incredulidade. Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 18. Evangelho de João, capítulo 11, fala a respeito, escreve a respeito da ressurreição de Lázaro. Domingo passado nós focamos em alguns pontos e hoje eu quero ler a partir do versículo 18. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 18. Quem achou, diga amém. Versículo 18 diz assim: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, o equivalente mais ou menos a 3 quilômetros, aquilo que eu citei. Quanto tempo a gente perde e não faz aquilo que deveria fazer. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Versículo 43.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Fala assim: glórias a Deus, meu Pai. Amém? Levante a tua mão direita aos céus, fecha os olhos, mira lá para cima, lá no céu. Fala: Deus maravilhoso, eu recebo a tua palavra hoje, e o Senhor diz que és a ressurreição e a vida. Eu tomo posse disso hoje para mim. Meu Jesus, ressurreição e vida. Meu Senhor e Salvador, ressurreição e vida para mim e para minha casa. Hoje, fala comigo. Fala para o Senhor: eu abro meu coração, eu foco o meu entendimento e eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Deus maravilhoso, abençoa-nos aqui hoje. Espírito Santo, vem, dirige, toma conta, faz a tua obra. Abençoa-nos aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um sorriso e fala: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui na tua casa. Saiba disso, um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu sei e você sabe que muitas pessoas, muitos na mídia, hoje não é? Todo mundo tem voz, não é? Muitos têm falado que não precisamos de igreja, de congregar. E a minha pergunta é uma só: aqueles que aceitaram a Cristo, aceitaram onde? Onde? Onde é que você conheceu a Cristo? Ah, bispo, eu estava andando no mercado. Foi assim? Não, foi na igreja. Então muitos querem abrir mão daquilo que, às vezes, uma visita salvou a tua vida eternamente. Fala assim: obrigado, Deus, porque eu posso estar com os meus irmãos formando a tua igreja. Glória a Deus. Segunda mensagem, ou segundo chamamento importante para cada um aqui. Você que é pai, você que é mãe de filhos pequenos ou grandes, adolescentes, você viu essa turma bonita aqui louvando? Mas essa turma bonita que louva aqui, também hora de madrugada, tem encontros online semanais. Essa turma que está cantando aqui também vai fazer retiro, e no retiro ficam cheios do Espírito Santo a madrugada inteira. Essa turma que louva aqui, e você também pode fazer com a sua presença, com que os teus filhos, netos, participem desse mover maravilhoso, e assim guardar os teus filhos, guardar os teus netos e netas da influência deste mundo. Alguém aqui assistiu o seriado Adolescência? Não assistiram? Pais, assistam. Ouça o que eu estou te dizendo, assistam. Vai lá na Netflix, entra lá, Adolescência, e assistam. E depois que estiverem assistindo, chorem junto com o pai daquele rapaz. Eu chorei que nem criança, cara. Chorei que nem criança. Primeiro que os atores são fantásticos, o filho, fantástico. E eu diria que o pai, melhor ainda. Mas um seriado que nos dá um tapa na cara. Que chega para mim e para você e fala assim: você sabe como é que está o teu filho? Você sabe como é que está a tua filha? Você sabe o que ele está passando
naquele quarto fechado que ninguém entra, diante de uma internet infernal. Você sabe como é que estão essas crianças? Quietos, parados, morrendo aos poucos. E o pai, não tem a tradução, não é? Mas ele disse na cena final, I'm sorry. Perdão, meu filho. Por quê? Porque eu não estava lá. Perdão, meu filho, porque eu não estava lá. Um arrependimento de um pai. Então, pega essas crianças, tudo bem aí? Pega essas crianças, traz essas crianças para dentro da igreja, fique com eles, grude neles, aprenda a ouvi-los e salve os nossos adolescentes. Levante a mão e fala, Pai querido, salva minha casa, salva os meus filhos, que eu possa estar junto, que eles possam se abrir, que eles possam te conhecer e saber que em ti há solução. Glória a Deus. Fala assim, obrigado, meu Pai. Meus queridos, nós estamos no último dia dessa caminhada de conhecimento, porque o Senhor Jesus chega para mim, chega para você e fala assim, eu sou. E hoje ele chega para mim, chega para você, chega para Marta, chega para Maria e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, coisa mais tremenda do mundo, ele não é só a ressurreição, mas ele é a ressurreição e a vida. E quando nós olhamos para esse texto, para toda essa história, como ela aconteceu, é realmente impossível falá-la ou pregá-la, ministrá-la num culto só. Então nós separamos, não é? Demos um jeitinho de separar em pelo menos 2. No domingo passado, nós descobrimos ou tentamos despertar por que perdemos tanto tempo. Se você se recorda. Quem se recorda? Por que perdemos tanto tempo? Nós vimos aqui Betânia e Jerusalém distava 3 quilômetros. E quando Maria manda chamar Jesus, eles demoram 2 dias. 2 dias para andar 3 quilômetros, que dá para a gente fazer em meia hora numa esteira. Fala assim, é verdade. 2 dias para resolver o problema. Então, a grande pergunta é, por que a gente demora tanto para fazer o que é certo e fazer rápido? E também nós citamos o segundo aspecto desta história. Creia no que Deus diz. Se ele está falando que é a ressurreição e a vida, se ele está falando que ele vai lá para despertar Lázaro, creia, ele vai lá para resolver a tua vida em nome de Jesus. Então é crer, é andar com essa certeza no peito. O Senhor falou que está vindo, então ele vai vir com vida e ressurreição. Recebe vida e ressurreição. Bispo, as minhas portas fechadas. Recebe vida e ressurreição. Bispo, o meu coração está meio amarrado. Recebe vida e ressurreição. Se o Senhor falou para que você creia, ande crendo, porque ele vai fazer o que ele prometeu. Levante a tua mão e fale, eu tomo posse em nome de Jesus. E aí nós descobrimos também por que Jesus, sabendo que ele já estava morto, quando recebe o recado, ele ainda, que demorou 2 dias, ele ainda espera 2 dias. Fala, meu Deus do céu. Fala, meu Pai querido, eu precisava da tua visitação na segunda-feira. O cheque cai na segunda-feira. Fala, meu Pai do céu, eu precisava da tua bênção na segunda-feira. Deus aparece na quarta, irmãos. Fala assim, ninguém merece. Fala assim, Deus, o meu pão, quando cai... Não fala isso não, fala, me ajuda agora.
Por que que o Senhor demora? Porque Deus não dá grandes coisas quando a gente é criança. A demora de Deus se chama treinamento. Aquilo que a gente não tem quando a gente deseja naquele momento, faz a gente esperar. E quando a gente espera no Senhor, a gente cresce. Você jejua mais, fala assim, aleluias. As coisas começam a complicar, você ora, não é? Você vira um crente fervoroso, cara, porque, ai meu Deus, é aquela falta de ar santa, fala assim, aleluias. Então o Senhor demora, e Ele fala, eu dou graças, porque a gente pôde esperar esse tempo. Para quê? Para que a glória fosse de Deus. Fala assim, aleluias, meu Pai. Aí nós chegamos nesse versículo 18. E nesse versículo 18, a partir desse texto que nós lemos hoje, a gente aprende algumas coisas interessantes. Nós vimos que Marta, quando tem o recado que Jesus está vindo, ela sai correndo e vai ao encontro de Jesus. Ela até sai da vila, né, dá uma caminhada boa e encontra Jesus antes dele entrar na aldeia. Ela sai correndo, ela se levanta, ela vai ao encontro de Jesus. Enquanto que Maria fica assentada, triste, preocupada. Não preocupada, né? Triste, porque Lázaro já havia morrido, já há 4 dias. Então o coração pesaroso. Então ela não tem mais aquele ânimo. Aí é importante a gente pensar algumas coisas. Fala assim, por que, bispo? Você lembra quando Jesus foi na casa de Marta e Maria? Maria quedou-se aos pés de Jesus. E Marta ficou limpando a casa. Você lembra dessa história? Fala, bispo, eu tenho uma vaga lembrança. Jesus vai para Betânia, e sempre quando ele ia para Betânia, ele tinha a casa de amigos, Lázaro, Marta e Maria. Aí ele chega lá, Marta e Maria estão limpando a casa. Maria, quando vê Jesus, tem um texto lindo que fala que ela quedou-se aos pés. Fala aleluias. Se você tem que cair, caia aos pés do Mestre. Se você tem que desistir, desista de você e caia-se aos pés do Senhor Jesus. Fala assim, aleluias. Então Maria quedou-se aos pés, ficou ali ouvindo a Jesus maravilhosamente. E aí Marta falou, ô Senhor, fala para Maria que eu estou aqui trabalhando sozinha e o Senhor, ela está aí de boa aos teus pés. Jesus fala, Marta, Marta, uma coisa só é que importa. E Maria escolheu a boa parte. Fala assim, aleluias, meu Pai. Só que agora inverteu. Marta aprendeu a lição. Marta, ela que estava arrumando a casa em detrimento lá, agora ela aprendeu a lição. Que coisa maravilhosa. Quando ela sabe que Jesus está vindo, quem corre é ela. Não vou perder tempo com mais nada, não vou ficar triste por causa disso e essa tristeza me corroendo, não. Eu vou aos pés do Senhor assim, Jesus. E quem desaprendeu foi Maria. Quem fica sentada ali triste agora é Maria. Fala, Deus do céu. Fala assim, meu Pai, levante a mão direita, faz assim, ó, pá, faz, pá, fala assim, aprende. Tem gente que não fez. Faz, senão vem aqui que eu faço, vai. Fala assim, aprende alma, aprende alma, aprende alma. Maria desaprendeu, Marta aprendeu. Então aprenda aquilo que é bom. O Senhor Jesus está ali, corre para os pés dele. Está com o coração pesado, está triste, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Não fica sentado velando a tua morte, não. Se levanta, por quê? Porque aquele que é a ressurreição e a vida chegou. Aquele que traz vida e renovo
Chegou, fala glória a Deus. Às vezes você vai ter que dar uma corridinha, dá uma corridinha. Às vezes você vai ter que se levantar, se levante, em nome do Senhor Jesus. Depressão não paga conta. Amém ou não amém? Eu estou deprimida, não toma nem banho, cara, pelo amor de Deus, eu estou deprimido, a mulher ou o homem, a mulher no caso, se levante, passe um batom bonito, jogue o cabelo, vai lá no cabeleireiro e gasta um dinheiro no cartão do marido, fala aleluia, mulherada fala aleluia, vai lá no cabeleireiro e gasta um dinheiro no cartão do marido. Glória a Deus, mas nada de ficar parado. Meu Pai do céu, eu conheço pessoas que a mãe morreu. Falou, levanta a mão. Fala, Deus abençoa. Fala assim, meus sentimentos, faz 30 anos, irmãos. Entendeu? E tudo que a pessoa fala é, minha mãe morreu. Ou seja, ela se desculpa pela tristeza que tem, invocando uma questão de 30 anos atrás. Maria ficou assentada, mas Marta correu. Seja uma Marta hoje, em nome do Senhor Jesus. Se levante, minha vida está complicada, se levante, eu não sei o que eu vou fazer, mas mesmo não sabendo, não saiba andando, em nome do Senhor Jesus e não parado, eu não sei, bate aqui, bate ali, o que você está precisando? Eu me lembro de um rapaz, ele era baterista, meia boca, mas era baterista, um rapaz da igreja, quando a gente dirigia a igreja lá no Jaçanã, e eu lembro que tinha um evento, um almoço, alguma coisa assim, era R$10, não é? E ele chegava para mim e falou, bispão, lavei as rodas do seu carro. Eu falei, sério, só as rodas? Mas tá bom, lavou as rodas, lavei. Eu falei, quanto é? Um convite do almoço já tá bom. Olha que legal. Eu achei super legal, porque ele não tinha como, mas ele foi atrás de uma saída, de uma solução. Então, se lavar a roda do carro custa 10, então toma ali o carro inteiro. Quanto custa? Mas o fato é que não ficou parado. Não fique assentado em cima da dor, se levanta em nome do Senhor Jesus. Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Levante a cabeça, meu querido, creia em Deus. Ele põe você de pé. Amém ou não amém? Dá um aplauso e fala, Senhor. Fala para ele, Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra me põe de pé. Amém ou não amém? E é interessante quando você observa essa história com carinho. Por quê, bispo? Porque eu quero falar uma segunda questão com você aqui hoje. Tenha conversas que edificam. Tenha conversas que alimentam, que fortalecem a vida do outro. Mulher, tenha conversa que edifica a vida do seu marido. Marido, tenha conversas que edifica a vida da sua mulher. Puxa, que bacana, obrigado. Puxa, que prato bacana, como você está bonita. Voltou lá do cabeleireiro, nossa, o seu cabelo ficou maravilhoso. Ela responde, mas eu só fiz a unha. Mas paciência, pelo menos você tentou. Entendeu, Sola? Ele tentou, não é? Em nome de Jesus. Você já fala, amém. Então quer dizer que meu cabelo é bonito assim mesmo. Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Ou seja, tenha conversas de ânimo. Obrigado, valeu, vamos embora, vamos em frente, para cima. Por que você está falando isso, bispo? Por causa da conversa delas. Quando ela corre, Marta, para Jesus, a primeira coisa que ela fala para ele é assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lembra dessa fala? Senhor, ela corre, a primeira coisa que ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
E se você observar, isso foi no versículo 21, se você observar no versículo 32, quando Maria é chamada e ela vai também ao encontro de Jesus, ela chega para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma fala exatamente, até com as vírgulas. Por quê? Porque as duas estavam falando exatamente isso. Poxa, Maria, se Jesus tivesse vindo, hein? Nós já chamamos ele faz 2 dias, o cara não apareceu. E a outra responde: é verdade, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho que Lázaro lá do túmulo também estava falando: se Jesus estivesse aqui, eu não teria morrido. E os vizinhos todos: é verdade, se ele não estiver. Era um coro, todo mundo falando a mesma coisa. Triste. Muda isso da tua vida hoje. Quem vai mudar hoje? Fala assim: a partir de hoje, eu vou dar um jeito de mudar o meu pensamento. E eu vou colocar fé no meu pensamento. Fala assim: em nome do Senhor Jesus. O marido vai chegar com dificuldade: hoje não deu, não fechei muitas entregas. Você vai falar: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amanhã vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Fala assim: glória a Deus. Meu bem, hoje não consegui pagar as contas. Você vai falar: glórias a Deus. Não sei bem porquê, mas glórias a Deus, amém? Tem coisa que você não sabe, irmão. Tem coisa que você vai falar: Deus, é a mesma coisa, Jesus demorou. Na hora que Jesus demorou, você acha que você vai achar alguma desculpa para aquilo? Não vai. Mas você vai fazer o quê? Eu continuo crendo. O Senhor falou que é ressurreição e vida. Eu creio que o Senhor é ressurreição e vida. Fala assim: glória a Deus, meu Pai. Não vou ficar chorando em cima de incredulidade. A minha palavra vai ser de certeza. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é. Ele é? Levante a tua mão e fala: meu Deus é poderoso. E Ele vai mudar esse quadro. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Volta e meia eu falo da Esther. A Esther passou uma semana de prova. Só que agora ela pegou umas irmãzinhas do sapatinho. Ela já é de sapatinho, de fogo. E pegou umas colegas de sapatinho. E elas estudam. Pensa numa turma que estuda. Só que antes das provas, as 4, 5 se juntam, meu. Deus! Meu Pai! Só que elas estão orando legal, elas estão orando assim: Senhor, que as minhas notas sejam de acordo com aquilo que eu estudei. Neta boa é outra coisa, né, irmãos? Porque tem muito que fala: Senhor, eu não estudei nada, me abençoa agora, não é assim? Mas elas colocam a preocupação diante de Deus. Levante a tua mão. Fecha os teus olhos. Tem ansiedade e preocupação aí? Para elas, prova é o fim da picada. Para você, o que é? O que está pegando aí? Fala assim: eu abro a minha boca hoje. Não para reclamar, não para duvidar, mas para falar para ti. Eu apresento diante de ti essa questão agora. E eu tiro das minhas costas, eu tiro do meu coração, e eu coloco na tua presença agora. E eu sei que o Senhor me ouve. Por isso eu fico em paz, durmo em paz, deito e levanto em paz, porque o Senhor cuida da minha vida. Te louvo, Senhor, pelas tuas bênçãos e pelas tuas promessas.
Em nome do Senhor Jesus. Fala assim, glória a Deus. Se a gente pegar esse tema e colocar e dar uma olhada na palavra de Deus, a gente vai ver tantos exemplos que não daria para falar hoje. Mas eu me lembro de Paulo e Silas. Lembra de Paulo e Silas? Foram presos injustamente e estavam amarrados, estavam acorrentados, estavam naquelas celas fétidas, com ratos. Só que diz a palavra de Deus que à meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando a Deus. Fala assim, aleluias, meu Pai. Amarrados, presos, já tinham sido chicoteados, tinham tudo para estar reclamando, Senhor, como é que o Senhor deixou eu estar aqui? E eles, à meia-noite, estão louvando a Deus. Fala assim, aleluias, meu Pai. E à meia-noite, raia a luz do Senhor no meio da cela. Pá! Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Então, nós temos uma escolha hoje. Eu posso atrair o pá de Deus, a luz de Deus no meio da minha vida e da minha casa, ou eu posso ficar reclamando. Eles escolheram, eu atrair a presença de Deus, e o Senhor se manifesta lá, as correntes caem, as cadeias abrem, a bênção de Deus se manifesta no meio do sacrifício, no meio da dor. Eles abrem a boca para louvar a Deus. No meio da dificuldade, tira da sua boca, tira do seu coração pensamentos de derrota, coloca palavras proféticas de fé, fala para o Senhor, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor me ama, e eu hoje declaro o sangue do Cordeiro na minha vida. Se eu tenho andado errado, eu arrumo a minha vida hoje. Por quê? Porque eu quero a tua presença, e eu vou te falar, pá! Vai vir o brilho da luz, do livramento de Deus, lá no meio da tua casa, e as coisas vão começar a ser diferentes. Quem crê? Quem crê? Dá um glória a Deus, fala assim, aleluias, meu Pai. O Senhor é Deus de vitória. O Senhor é Deus de vitória para a tua vida. Fala assim, Senhor da glória, eu não vou mais fugir da fé. Eu não vou mais esquecer que eu creio em Ti. Fala assim, em nome de Jesus. Fala assim, bispo, por que você está falando isso? Porque agora, irmãos, vocês vão ver que aqui começa um papo meio de louco. Fala assim, como assim? Tem uma conversa aqui no meio desse texto que eu só posso falar que é um papo meio de louco. Eu te explico. Por isso eu quero falar para você hoje, assim, ó, de coração, para de fugir da fé. Ah, bispo, mas eu não estou fugindo. Às vezes está sim. Para, ó que bonito. Para de fugir da fé. O Senhor Jesus encontra as irmãs, não é? O Senhor Jesus fala com ela. E quando Marta fala para ele, se o Senhor estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde, teu irmão há de ressuscitar. Pode receber isso aí? Eu quero te falar em nome de Jesus. Esta situação na tua vida vai ressuscitar. Esta porta vai abrir. Aquele coração será transformado. No meio da tua casa haverá ressurreição. Amém ou não amém? O irmão dela está morto, está enterrado. Jesus é encontrado por ela no meio do caminho, Marta. E Jesus fala para ela, o teu irmão há de ressuscitar. Ela responde, eu sei. Fala amém.
Se ela falou, eu sei, então ela está concordando. Amém ou não amém? Não é bem assim. Jesus fala, teu irmão há de ressuscitar. Ela fala, eu sei, vírgula. O nosso problema é a vírgula, irmão. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus chega para ela e fala, teu irmão vai ressuscitar. Ela fala, eu sei que ele não vai ressuscitar hoje, mas ele vai ressuscitar na ressurreição lá do último dia. Olha que fé maravilhosa. Fala assim, eu sou crente. Fala. Não, fala. Fala, eu sou crente. Fala, Deus maravilhoso. Fala, aleluia. Jesus fala assim, eu vou ressuscitar isso na tua vida. Você fala, eu sei. Amém? Vai. Eu vou ressuscitar a tua vida. Eu sei. Aí você responde, mas não é hoje não, né, Senhor? Não é hoje não, né? Vai ser um outro dia qualquer. Por quê? Porque a minha fé não é para hoje. Senhor, a minha fé está mais com carinha de esperança. Quem sabe um dia o Senhor faça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fé é para hoje. Esperança é para amanhã. Mas fé é certeza hoje. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição. Jesus vira para ela e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha o que Jesus fala, ainda que esteja morto, viverá. Fala, agora não tem mais jeito, fala. Fala assim, agora ela entrou numa encruzilhada, fala. Por quê? Porque Jesus fala, teu irmão vai ressuscitar. Ela fala, eu sei, mas vai ressuscitar lá na frente. Aí ele fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí fala assim, bispo, agora ela creu. Ela responde, sim, Senhor. Eu sei que tu és o Cristo, que haveria de vir ao mundo. Eu acho que às vezes Deus está ouvindo a nossa oração, ele fala, acho que Deus às vezes vira para a gente e fala assim, pô, mano, eu estou te falando que eu resolvo hoje. Eu sei, tu és o todo. Não estou falando isso para você não, que eu sou o todo-poderoso, eu já sei. Eu quero que você receba e saiba que eu sou o todo-poderoso. Para hoje, irmão, para hoje, para agora, nesse momento. Eu creio agora. Fala assim, aleluia, meu Pai. O Senhor fala, eu vou ressuscitar o teu irmão. Eu sei, mas não é hoje não, porque hoje a minha fé não está essas coisas. Eu não fui no culto, ou eu fui, mas eu já estou cansado, eu estou com fome. Meu Deus do céu. Receba hoje. E você vai entender isso que eu estou te falando. Receba hoje aqui, ó. Receba hoje aqui, ó. Eu recebo hoje esta palavra na minha vida. Se você olhar o texto depois na sua casa, você vai ver que depois que ela fala isso, Jesus fala, tá bom, vamos lá ver Lázaro, porque ele desistiu. Ele falou, não adianta eu te falar o que eu vou fazer e você vai ver. Fala assim, glórias a Deus, meu Pai. Fala assim, bispo, como é que eu tomo posse disso? Agora chega num ponto interessante. Como é que eu recebo isso mesmo na minha vida? Como é que o Senhor fala as tuas palavras? Como é que eu pego elas e ponho elas aqui dentro? Ó? Como é que eu faço elas nascerem aqui dentro? Se você observou o texto, você vê que quando Jesus chega ali perto, está todo mundo chorando, Marta está chorando, Maria está chorando, os vizinhos estão chorando. E aí diz o texto assim, agitou-se Jesus no Espírito. E se você observar o texto, o Espírito ali é Espírito, letra minúscula, que está falando do espírito humano.
Está falando do Espírito de Jesus, não o Espírito Santo. Ele agitou-se no Espírito e comoveu-se. E comoveu-se. E aí ele vai se aproximando do sepulcro, ele chega perto do sepulcro, e aí ele vê aquela situação, todo mundo chorando, meu Deus, alguns falando, poxa, ele que ressuscitou Lázaro. Não, e olha que engraçado que eles falam, Jesus não poderia ter impedido Lázaro de morrer. Todos eles estavam clamando para que Jesus chegasse antes dele morrer. Por quê? Porque todos eles falam, mais ou menos como a gente fala de vez em quando. Depois morreu, não tem mais jeito. Aquela situação não tem mais jeito. Tem situações na tua vida que você fala, essa situação não tem mais jeito. Agora acabou tudo, não tem mais jeito. E é engraçado que eles falavam, se ele tivesse chegado antes dele morrer, ele teria impedido. Mas deixa eu te falar isso. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Fala assim, aleluias, meu Pai. Aí diante daquela pedra, Jesus vê todo mundo chorando. E Jesus, diz o texto, Jesus agita-se novamente. Ele novamente agita-se em si mesmo. A agitação do Espírito aqui. Ó. E diz o texto, Jesus chorou. Impressionante ver o choro de Deus. Quando é que Deus chora? Deus chora por muitas razões. Mas aqui fica revelado que ele chora quando ele vê que a gente está vivendo algo que não precisava. Ele, como Deus Criador, sem ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus está vendo aquela situação de morte e de tristeza. Ele, como Deus Criador, ele está falando, não precisava. Não precisava ter morte. Não precisava ter choro. Era só vocês terem me ouvido. Era só vocês terem permanecido em mim. Não haveria nada disso. Ele está vendo a morte, está vendo a enfermidade, está vendo a dor. E ele chora. Por quê? Porque esse povo ainda não entendeu que eu sou a ressurreição e a vida. Então eles estão sofrendo, mas Jesus já falou, eu vou lá despertar o nosso amigo Lázaro. O Senhor já falou, eu vou despertar a tua vida. O Senhor já falou, eu vou levantar a tua casa. O Senhor já falou, eu vou salvar o teu filho. O Senhor já falou, eu vou libertar você daquela desgraceira toda. O Senhor já falou, eu vou quebrar o laço do vício na tua casa. O Senhor já falou, eu vou inverter as coisas lá no meio da tua casa, do teu celeiro e da tua história. Então, quando ele chora, é um choro de compaixão, como diz, creia, creia, eu vim para resolver o problema. Fala assim, glória a Deus. E ele se comove. Fala assim, bispo, fala para mim o que é isso. Fala com fé. Esse comoveu-se intimamente. É um texto no original que se chama embrionai. Vem de embrião. Vem de gestação. O Senhor Jesus, quando se comove, na verdade ele está num estado de embrionai. Está fazendo gerar o milagre. Está fazendo gerar a situação nova que ainda não tem. Quando ele se agita, quando ele se comove aqui dentro, na verdade é um clamor interno de quem diz assim,
Muda isso, Deus, hoje. Reverte, não é desespero da mente, não é agito do corpo, não. É um grito de dentro. Sabe? Deus, muda isso hoje na minha vida e na minha história. É um feto querendo nascer. É um embrião querendo viver contra tudo e contra todos. A palavra de Deus diz que Abraão estava na tenda dele. E dentro da tenda ele foi atacado de incredulidade. E ele fala para Deus, ele ali ele foi chamado aos 75, nessa ocasião ele já tinha passado uns 10 anos, ele já estava com 86 para 89 anos. Ele chega diante de Deus, não é? E ele fala: Pai, eu acho que o herdeiro que o Senhor vai me dar vai ser o meu servo Eliezer. Ele está comigo há tanto tempo, então eu vou passar tudo para ele. Porque não vai mais acontecer. Eu estou cada vez mais velho, o ventre da minha mulher está cada vez mais estéril. E ele então é atacado de incredulidade. E o Senhor chega para ele e fala: sai daí. Lázaro, vem para fora, não é? Abraão, sai da tenda. Olha para o céu. Pode contar as estrelas? Não, não dá, Senhor. Pois assim será a tua descendência. E diz o texto, Abraão creu em Deus. Embrionai. Ele creu aqui, nasceu aqui dentro dele, ressuscitou aqui, ele creu, aleluia, eu recebo a tua palavra. E aí Deus fala: isso vai ser na tua vida justiça. E Deus cravou o martelo: você vai ser o herdeiro. Fala assim: aleluias, meu Pai. Então é algo que bate aqui, bate aqui. Ele creu no Senhor. Fala assim: glória a Deus, meu Pai. Você vai ver isso na Bíblia. Você vai ver Estevão, o diácono ungido, de Estevão pregando a palavra com poder. Eu quero ver o dia aqui que eu vou ver diáconos pregando com poder a palavra de Deus. Fala assim: aleluias, meu Pai. Cheio da graça. Fala: aleluias, meu Pai. Não é todo preocupadinho. Não. Aleluia, sim, diz o Senhor. Eu quero ver. Se não tiver diácono, diaconisa. Fala assim: aleluias, meu Pai. Sacode o sapatinho, fala: aleluia, amém ou não amém? E ele pregando a palavra de Deus, e os contrários, enfurecidos, pegaram em pedra: nós vamos matar esse cara na última hora. Fala assim: aleluia. Ele olha para o céu, ele vê os céus abertos, e o Filho do Homem de pé, ao lado do trono de Deus. Fala assim: aleluia. E ele fala, olha: eis que vejo. Aí o pessoal e tacou pedra nele. Mas o que ele viu? Embrionai. Ele recebeu a fé aqui dentro, e a fé abriu a visão dele. E ele viu aquilo que já tinha visto. Entendeu ou não? Ele viu aquilo que já tinha visto. Você precisa ver antes de aparecer. Embrionai. Jesus se agita uma vez. Jesus se agita a segunda vez. O embrionai está batendo aqui, O nenê está chutando aqui, A barriga vai explodir, Fala assim: aleluias, meu Pai. Aí ele diz a palavra: tirai a pedra. Quando tira a pedra, embrionai. Por quê? Porque ele já sumiu aqui, Você já percebeu que o Senhor Jesus chega quando ele fala de fé? Ele fala assim: se tiverdes fé, você dirá para a montanha: montanha, saia da minha frente e se jogue no meio do mar. E ele diz: se você falar e não duvidar, a montanha vai te obedecer. Você já percebeu que ele não fala que é uma oração?
ele fala que é embrionai. Bispo, o que é isso exatamente? Quer que eu te fale? É o dom da fé. Manifestação do Espírito Santo na tua vida. Fala assim, bispo, o que é dom da fé? É a manifestação do Espírito Santo que te capacita, engole isso, se puder, a ter a fé que Deus tem. Teve um tempo na nossa vida que a gente fazia programa de rádio, das 10 ao meio-dia, todos os dias, rádio livre. Era uma rádio que pegava toda a Zona Norte, era incrível, era gente para todo lado. Aí ligou uma ouvinte, bispo do céu, ora pelo meu marido, porque ele vai fazer uma operação, e ele vai ter que amputar a perna, porque está todo infeccionado, por causa de diabetes e tal, diabetes. Quando ela falou isso lá na rádio, me deu um embrionário. E na rádio, microfone aberto, eu falei, em nome do Senhor Jesus, o seu marido não vai ter a perna amputada. E oramos ali. No dia seguinte ela liga, bispo do céu, eu falei, meu Deus, morreu o cara, não é? Bispo do céu, o que foi? Foi para a mesa de cirurgia. Um dos médicos olhou e falou que a infecção tinha diminuído muito. E iam aguardar mais tempo antes de cortar a perna. E passou-se vários tempos, e o marido dela saiu do hospital, andando. Estava em casa, um irmãozinho me ligou, bispo do céu, era de noite já. Meu filho está com meningite. Vai fazer o exame, mas os médicos já falaram, a coisa é grave. Eu estava na cozinha, eu estava com a Bíblia, eu abri a Bíblia, saiu que Jesus tocou, pegou pela mão a mão da sogra de Pedro, e a levantou e ela foi curada imediatamente. Naquela noite eu recebi um embrionai. No celular eu falei, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser ir embora agora, você pode ir embora para casa. O seu filho não tem mais nada. Mas se você quiser garantir, né, fique aí. Ele ficou lá, saiu de madrugada, 4, 5 da manhã de lá, e na manhã seguinte ligou, bispo, saiu os resultados. Eu falei, o que deu? Nada, só perdi tempo lá. O Senhor Jesus se agita no Espírito. Ele deixa, recebe, entra na presença, sabe? Bispo, mas ele é Deus. Não pense assim. Ali é Deus homem, que o Senhor Jesus realizou todo o seu ministério na unção da terceira pessoa da Trindade. Jesus não usou o poder de Deus, mesmo porque se ele usasse nós estaríamos mortos até hoje. Deus não morre na cruz. Ele usou o que nós podemos usar. Então ali ele recebe esse embrionai. Ele manda tirar a pedra. E aí ele dá o grito. Falei, meu Pai do céu. Fala assim, bispo, o que eu estou precisando? Você está precisando ter um agito aqui dentro, um agito que você fala assim, não dá mais não, Senhor. Não, Senhor, não quero mais isso não. Cansei de mim, cansei das minhas dores, cansei do meu eu. Eu tiro a pedra hoje, eu abro esse caminho, eu rasgo meu
peito e eu entro na tua presença e eu falo: meu Pai, me socorre agora, Shepa Massorei. Na verdade é esse agito do Espírito, não é nem da alma. A alma desespera, mas não se arrepende. A alma grita, mas não crê. Eu estou falando do agito do Espírito, a sua parte que foi Deus que pôs e está clamando dentro de você. Tira a pedra. Por quê? Porque depois que tira a pedra, mais ou menos igual que o parto está pronto, entendeu? Já teve a dilatação, está tudo pronto. Vai vir a bênção. Vai vir a bênção. Vai vir o livramento, vai vir o poder, vai vir o poder de Deus. Tira a pedra, irmão. Abre tudo, está tudo pronto, embrionai. Eu criei, eu necessito, eu ouvi a palavra. Tu és aquele que ressuscita hoje. Não é aquele que vai depois, não é hoje. A benção é hoje, a fé é hoje para você. E aí vem o grito. Que grito que é, bispo? Você já assistiu um parto ou não? É o grito do neném. É o grito de quem acabou de nascer, irmão. É o grito da fé absoluta, da certeza absoluta de quem fala: Deus vai fazer essa obra na minha vida. É o grito de quem reconheceu: Tu és a vida e a ressurreição da minha vida. Tira a pedra. Tira a pedra. Que pedra que é essa? É todas essas de perder tempo, de não crer o que ele falou, de ficar falando só coisas que não tem a ver com a fé. É tudo isso que a gente está vivendo, irmão. Tira a pedra. Deixa a bênção aparecer. Fala, deixa a bênção aparecer, cara. Deixa a família toda ficar impressionada. Nossa, nasceu mais um, nasceu mais uma, nasceu mais uma bênção e mais um milagre. Tira a pedra. E diz a Bíblia o quê? Que Jesus clamou. Fala, meu nome. Por quê? Porque depois desse embrionai, depois de eu tirar a pedra, ele não tirou pedra nenhuma, ele falou: tirai. Depois que eu tirei a pedra, aí veio o grito. Quem recebe? Quem recebe o grito aqui hoje? Quem está lá no sepulcro? Quem? Quem recebe o grito aqui hoje? Amarrado, além de morto, amarrado, com lenço na cara, diz a Bíblia, todo amarradinho. Além de morto, ainda me amarraram. Quer dizer, não é para eu sair daqui nem a pau, cara. Quem recebe o grito? Eu quero saber, quem recebe o grito? Fala para o Senhor, eu recebo. O grito de vida e de ressurreição. Recebe. Lázaro! 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 Lá na tua casa. Lázaro! Lá no teu interior, sofrido, triste, amargurado. Lázaro! Lá nas tuas dores, tudo amarrado, tudo preso. Lázaro! Lá na tua desesperança. Tipo assim, eu acho que não vai dar. Lázaro! Lá na incredulidade, lá no distanciamento de Deus, andei longe. Lá longe, Lázaro, vem para fora, sai daí,
sai do sepulcro, sai da morte, sai da dor, sai do erro, sai das palavras de peso, sai da tristeza, sai da miséria, miséria de alma, que às vezes até miséria de vida. Sai, Lázaro, vem para fora. Daqui a pouco, vem uma múmia pulando, todo amarrado. Fala para ele, sou eu, Senhor. Fala assim, era eu, Senhor. Mas aquele que manda a vida, ele também fala, desatai-o. Ele dá vida e ressurreição. E nós, igreja, tira as ataduras. Nós, igreja, liberta, corta tudo que vai te prendendo. Ministração, palavra, amor, oração, abraço. Palavra dura de vez em quando. Palavra de bênção quase sempre. Por quê? Porque quem desata as nossas prisões é a igreja do Senhor Jesus. Desatai-o. Tem uma tesoura cirúrgica aqui, cortando um monte de prisão e um monte de pés e pernas. Desatando as tuas mãos para adorar, desatando os teus pés para servir ao Senhor. O Senhor está desatando. Está desatando um monte de gente aqui hoje para voltar a servi-lo. Então eu quero falar isso para vocês. Abra bem o braço. Fala para ele, eu ouvi a tua voz, Senhor. Fala o seu nome. Fala o seu nome. Bem alto. O Senhor gritou o meu nome. E eis-me aqui. Deixei o sepulcro para trás. Me apresentei diante de ti. E eu quero te dizer hoje, obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Estava morto. O Senhor me chamou pelo nome. E fala para ele, eu te dou graças. Porque mesmo morto, eu ouvi a tua voz. E eu sei que em ti, a minha vida é transformada na tua presença. Fala para ele, recebe a minha adoração hoje. Te amo, Deus. Fala aleluia. Adora.
Fala assim: Senhor Jesus, meu milagre eu encontrei. Meu milagre é o Senhor, na minha vida reinando, na minha casa reinando, nas minhas conversas reinando, nos meus pensamentos reinando. Eu ouvi a tua voz e hoje eu entendi que eu preciso gerar, ouvir a tua voz e gerar em mim a tua palavra. Eu recebo hoje a tua presença. A tua presença é poder. A tua presença são novos passos. A tua presença é nova consciência. Eu recebo tudo isso hoje. Eu sei que o Senhor tem grandes promessas na minha vida. E hoje eu venho para fora para viver, para ser um discípulo teu nessa terra. E eu te dou graças, porque a morte está fora da minha vida. E tudo quanto eu fizer, o Senhor vai à frente, me abençoando, me dirigindo e me dando vitória. Meu milagre é o Senhor. E eu recebo essa nova condição hoje na minha vida, em teu nome, Senhor Jesus. Recebe vida, recebe ressurreição, recebe transformação de Deus agora. Aquilo que era sepulcro está fora da tua vida, está fora dos teus pensamentos e está fora do teu futuro, porque disse Jesus: eu sou a tua ressurreição e eu sou a tua vida. E eu te escondo debaixo desse nome precioso, debaixo do nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham glória a Deus e um aplauso aí. Fala assim: aleluias, meu Pai. Te louvo. Podeis aceitar. Glória a Deus. Vamos ter uma apresentação maravilhosa destas meninas lindas em nome de Jesus. Amém. Falou: obrigado, Senhor, por essa juventude que ainda te louva. Amém? Vamos adorar a Deus com elas. O que vocês estão aprontando aí? Pois arruma tudo, hein? Ô, benção. Não vai errar, Maria. Pode dançar de óculos? Para não errar o passo, né?
Coisa mais linda do mundo. Podem ficar aqui. Vamos se pôr de pé? Glória. Eu queria fazer um grupo de dança dos homens. Eu fiquei olhando para elas, irmãos. Ó, é um mês de treino, nós estamos zeradinho de barriga, viu, cara? Menos até? Porque se elas estão assim já uma semana, ó, a Maria, ela estava bem gorda, irmãos, ó. Uma semana de treino, ó, que coisa linda. Ó, zeradinho, cara. Nós aqui, ó, e Danilo, ó, ainda mais fazendo assim, ó. Meu pai, Deus abençoe, viu? Olha, tá suadinha, meu bem, por quê? Glória a Deus. Levante a sua mão direita, fala, Pai, eu guardo os nossos jovens em teu nome. O inimigo olha, 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 mas elas estão seladas e guardadas em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique aqui, né? Nós vamos embora já. Quarta-feira nós temos um encontro maravilhoso. E eu quero falar isso para vocês. Põe na agenda. Quarta-feira, 20 horas. Culto. Culto. Sinceramente, não dá para passar uma semana sem se assentar, ouvir a palavra e louvar a Deus. É muita colher de chá para o diabo. Então, arrumem isso em nome de Jesus. Quarta-feira, 20 horas. Sexta-feira, ministração, estudo da palavra de Deus. Sexta-feira é Bíblia, caderno e caneta. Tem as mesas já que a gente já separou. Se assenta, é uma faculdade bíblica. Então, venha e participe. Não dá para ficar vivendo na filosofia e essas ideias teológicas malucas que não tem nada a ver com a Bíblia. Venha, porque é tempo de dar fruto para Deus. Amém? E domingo que vem, acho que já é Santa Ceia. Domingo que vem é Santa Ceia. Venha, traga a família inteira, cara. Chama todo mundo, contrata a Kombi, lota a Kombi e traz tudo para a igreja. É dia de estar na mesa que o Senhor Jesus preparou para nós. Amém ou não amém? Como é que é? E sábado, 19 horas, tem reunião dos oficiais. Todos os que trabalham e todos os que desejam trabalhar na igreja, ainda que seja tirar pó de um ventilador, devem estar presentes no sábado às 19 horas. Glória a Deus. Tudo sob controle? Amém. Deus abençoe vocês tremendamente, famílias queridas, saudade, ó, vamos fazer essa obra junto em nome de Jesus. Minhas queridas aí que estão hoje aqui, Deus abençoe, viu? Vamos guerrear e Deus vai dar vitória. Amém? Deus abençoe lá atrás a minha querida, meu queridão. Vamos realmente, ó, na presença do Rei. Deus abençoe vocês. Vai ter oração? Quem que vai orar? Você de novo. Amém, irmãos. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Eita, glória a Deus. Deus te abençoe. A graça